Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa série Grandes Pensadores e suas contribuições para a educação, neste vídeo nós vamos conhecer um pouquinho sobre a teoria de Vallon, isso mesmo. Se você ainda não conferiu os nossos vídeos anteriores, vai lá e confere para que você fique por dentro das teorias educacionais de alguns pensadores que são importantes para pensarmos a educação e para pensarmos também o desenvolvimento infantil. Então vamos conhecer um pouquinho sobre Vallon, vamos nessa? Bem, quem foi Henri Vallon? Vallon, ele foi um filósofo, um médico, psicólogo e político. Ele nasceu em Paris no ano de 1879 e ele também veio a falecer em Paris no ano de 1962. E como ele entendia o desenvolvimento do homem, do ser humano, a teoria de Vallon expressa, que o desenvolvimento da criança, ela surge da interação genética, com fatores ambientais, ou seja, o encontro das circunstâncias orgânicas, que são as possibilidades internas, que o ser humano tem, e as condições do cotidiano, que está relacionada à adaptação ao meio. Então ele vai entender o desenvolvimento como essa ligação entre fatores internos e fatores sociais, que está relacionado ao organismo e ao meio, essa relação que o homem estabelece com o meio. A teoria do Vallon, ele tem como princípio o desenvolvimento da pessoa de forma integral. Então ele vai trazer alguns aspectos que devem ser considerados, que são os aspectos afetivo, o aspecto motor e o aspecto cognitivo. Então o intuito de Vallon era compreender o psíquico da criança, como se desenvolvia esse psíquico da criança, e para isso ele se voltava para o desenvolvimento da pessoa completa e não em aspectos particulares, Desse modo, a teoria psicogenética, como foi considerada psicogenética, tem como foco a integração entre as dimensões cognitivas, afetivas e motoras com o meio em que os indivíduos estão inseridos, Então, o desenvolvimento humano para Vallon, ele é um processo contínuo, que envolve diferentes transformações que decorrem da integração entre organismo e meio e das diferentes dimensões humanas que ele denominou de conjuntos funcionais. Então, nós temos aí esses conjuntos funcionais que ele descreve, O movimento, que é um dos primeiros campos a se desenvolver, que serviria de base para o desenvolvimento dos demais. Ele também descreve a afetividade, que é muito importante na teoria dele, A afetividade seria a primeira forma de interação com o meio ambiente e a motivação primeira do movimento. Temos também a inteligência, que a inteligência tem um significado bem específico, estando diretamente relacionada com duas atividades cognitivas humanas, que é o raciocínio simbólico e a linguagem. Ele também descreve a pessoa como um conjunto funcional, que é o campo funcional que coordena os demais. Seria também o campo funcional responsável pelo desenvolvimento da consciência e da identidade do eu. Vallon também trouxe 5 estágios de desenvolvimento que ele descreveu, e cada um com suas características próprias, É importante destacar que as bases dos estudos de Vallon estão ancoradas no materialismo histórico dialético. Essa opção epistemológica, ela implicou na compreensão do desenvolvimento humano, como um processo dialético, que é marcado por descontinuidades, por rupturas e por crises. Então, quais são esses estágios de desenvolvimento que ele descreve, O primeiro estágio é o impulsivo emocional, que vai de 1 ano a 3 anos.
E quais os aspectos, né, que caracterizam esse estágio, né, de forma geral? É quando a criança, né, ela expressa sua afetividade, né, através de movimentos desordenados e vem acompanhada de mudanças físicas, né? Ela utiliza muito as emoções para se comunicar com o outro. Então, a emoção ela é muito presente nesse estágio. O sensório motor e projetivo, que é o segundo estágio, vai de 1 ano a 3 anos e é quando a criança ela possui coordenação motora que a impulsiona a manipular objetos, né? É um período em que ela vai desenvolver, né, as atividades simbólicas e também a linguagem. O terceiro estágio é o estágio do personalismo, né, que vai de 3 anos a 6 anos, em que ocorre o desenvolvimento, né, da construção da consciência de si e está voltado para o enriquecimento do eu e também da construção da personalidade. O indivíduo já consegue explorar o processo de discriminação entre si e o outro. Utiliza as emoções como eu, meu, não, entre outras. É quando você percebe a criança já tendo seu posicionamento, né? Às vezes ela desafia os adultos justamente porque ela percebe esse eu, né? Esse eu diferente do adulto. E isso é muito bom, né? Porque ela está ela tá desenvolvendo sua personalidade, né? O seu eu, né? O seu querer, né? Suas próprias escolhas. Além disso, nós temos o quarto estágio, que é o estágio categorial, que vai dos 6 anos aos 11 anos, né? Onde a criança tem condições de realizar atividades de agrupamento e classificação em vários níveis, né? O que propicia ao indivíduo uma compreensão melhor de si mesmo. E por fim nós temos o quinto estágio, que é a puberdade, a adolescência, né, que tem início lá nos 11 anos, né, em que o jovem procede à exploração de si mesmo como entidade autônoma, através do processo de autoafirmação. A gente vai perceber muito isso, a autoafirmação, o questionamento e apoio a seus pares, né, em contraposição ao mundo adulto. Então você também vai perceber aqui um desenvolvimento muito forte da personalidade, né, em que o adolescente ele vai desafiar o mundo, né, ele vai tentar construir suas próprias formas de ver esse mundo, né, seu posicionamento neste mundo. Então é uma fase bem característica, né, uma fase bem marcante no desenvolvimento do ser humano. Então, diante do que foi apresentado, né, sobre as teorias de Vallon, podemos compreender que ele traz muitas contribuições para a gente compreender o desenvolvimento infantil, e as ideias são muito importantes para a gente que é educador, para quem trabalha na educação, né, compreender esse desenvolvimento humano, do ser humano, né, essas fases pelas quais o ser humano passa. Além disso, perceber que tem esses aspectos que são imprescindíveis, essas dimensões, como por exemplo a dimensão afetiva, a dimensão cognitiva, a dimensão motora, né? Que são aspectos que precisam ser trabalhados e desenvolvidos, né? A criança ela passa por esses estágios, mas que a gente pode ter esse acompanhamento e pode estar também contribuindo neste processo. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar as contribuições desse pensador. Para acompanhar os nossos próximos pensadores, se inscreva no canal e vamos nessa, né? Refletir sobre a educação para que a gente possa construir uma educação de fato libertadora para as crianças, para os jovens, para todos.